A nossa ideia é promover encontros e aqui na Casa Coruja eu recebo 2 amigos, Caio e Carlos, do Estúdio Roca, pra gente bater um papo sobre encontros que foram transformadores. E daí eu queria começar contando 2 encontros que eu tive com vocês que fizeram a gente se aproximar da nossa amizade, né? Uma foi quando eu encontrei o Carlinhos na Arte Basel, tu lembra? Sim. Que tava... acho que eu fui meio sozinho, não sei, encontrei a galera lá. E eu também não ia e acabei indo. E aí tava você, tava o Ney, tava a Nildo, Kika, e aí a gente meio que teve um momento juntos ali aquela semana e pôde se conhecer um pouco mais com calma. Eu já te chamei de cara. Fazer o quê, né? Paixão à primeira vista. E com o Caio foi também uma viagem pra Milão, que ele fez um jantar, eu cheguei meio invadindo o jantar lá. Você fez um tour com a gente lá na Prada? Na Fundação Prada, Tu não foi nesse tour que eu fiz? Foi o nosso guia. Eu tava fazendo alguma outra coisa, eu não sei porquê. Meu guia na Prada. Então... Eu lembro de outra coisa também, da Artefato, aquele barco lá. Ai, verdade! Foi incrível! Cara, foi uma loucura. Keeping Up, lembra do Amaury Júnior? Foi muito bom. Aqui, e me conta uma coisa, como é que foi esse encontro de vocês 2 juntos, assim, por casa? Não, tudo bem que você se encontrou a primeira vez quando ele saiu da barriga da minha mãe. Não, sim. Eu fui pegar ele no colo, assim, tem uma fotinho, eu pegando o Caio no colo. Não, mas tu começou o escritório sem Caio. Na verdade, eu entrei na arquitetura por acaso. Eu não queria ser arquiteto. Acho que eu não tinha melhor talento pra isso. Eu queria ser ator, modelo, publicitário. Eu lembro que você queria ser Xuxa, né? Eu queria ser a Xuxa. Mas eu entrei na arquitetura... E ele falava pra mim que eu tinha que ser arquiteto. Eu, o Caio, jogava The Sims desde pequenininho e ele vendia as casas pra mim no The Sims, que eu falava que ele fazia as casas mais incríveis. Na verdade, quem trabalha é ele, né? Eu faço só figuração. É. Na verdade, e o Caio sempre quis fazer arquitetura. E eu acabei entrando pro paisagismo primeiro. E depois eu mudei pra arquitetura e me descobri. Mas o Caio sempre quis fazer arquitetura. E aí depois ele fez o mesmo roteiro que eu. Não, né? obviamente, quando ele entrou na faculdade e eu fui vendo ele fazendo os trabalhos e tal, me motivou mais, né? Eu achava muito legal. Eu sempre gostei de fazer trabalhos manuais. Quando tinha que fazer maquete na escola, eu pirava, sabe? Eu adorava. E ele nunca falou assim, foge, run, Falava foge. Eu acho que, eu não lembro disso. Assim, não. Eu lembro que quando ele já estava assim, mais avançado na arquitetura, ele saiu da casa dos meus pais e foi morar sozinho. Então, eu não lembro dele falando isso, mas eu lembro dele sofrendo, dele contando, mas né, a gente não escuta os conceitos. E como é que funciona, tipo, trabalhar entre irmãos? Porque eu já fui sócio da minha irmã, né? E aí, ou a gente se matava ou a gente se separava. Péssimo, é horrível. Mentira, não é horrível não. É assim, eu confio no Caio de olhos fechados. Então, tipo assim, ele pode fazer o que ele quiser que vai dar tudo certo. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem muita intimidade. E esse excesso de intimidade, por um lado, é muito bom e é muito ruim. Porque se ele tiver que falar na minha cara que tá péssimo, ele vai falar na minha cara que tá péssimo sem cerimônia. Sem cerimônia. Inclusive, ontem eu tive que falar isso pra ele e ele ficou puto. Nossa, tipo, me elogiar, ele não elogia, ele só me critica o tempo inteiro. E é a única pessoa que vai me criticar mesmo, sabe? Mas isso é amor. Mas a gente descobriu que a gente se complementa, sabe? Tipo, as pessoas olhando de fora, tipo, os clientes falavam assim, eu gosto que vocês brigam porque o projeto fica bom. Os clientes falavam isso pra gente. E a sensação que eu tenho é que eu sou a Xuxa e ele é a Marlene Matos. E eu tenho várias paquitas no escritório, entendeu? Isso a gente tem certeza, amigo. A gente tem certeza absoluta disso. E acaba por eu ter entrado... Quando ele começou o Estúdio Roca com o Rodrigo, eu já tava ali, né, tipo, ajudando eles em off, né? Antes de ser o Estúdio Roca, eu não fui o primeiro estagiário de fato, mas né, quando dos primeiros. Quando eu tinha que fazer o levantamento, eu ia e ele me dava eu lembro que ele pagou o cheque do Bob's pra mim, cara. Isso é porque é irmão, né? Eu tinha um levantamento pra fazer, aí não tinha ninguém pra fazer comigo, eu chamei o Caio. Aí, tu vai me pagar o quê? Eu falei, um milkshake. E reclamando ainda. Não, enfim, muito bom. Eu sempre estive ali no início, ali, né? Mas aí, quando eles realmente abriram o Estúdio Roca de fato, eu tava no intercâmbio, tava morando em Milão. E, inclusive, algumas pessoas que participaram lá do início, fui eu que indiquei. Em 2015, eu decidi entrar no... O Caio fala uma coisa que é muito engraçada. Eu chamava ele pra trabalhar comigo há um tempão. E ele falava, eu não estudei 7 anos pra escolher tapete. Hoje o Caio escolhe tapete como ninguém. Entendi. Entendeu? Ele falava que queria fazer aeroporto, queria fazer... Ah, sim. Todo mundo quer fazer pavilhão, projeto urbanístico. Eu fui trabalhar... Eu sempre antes de trabalhar no Estúdio Roca, eu trabalhava em escritórios que eram mais arquitetura, né? Trabalhei com o Paulo, no escritório do Paulo Caser.
Só que em determinado momento eu senti falta de pensar no detalhe, sabe? De pensar ali no... Eu acho que é um processo natural, assim, né? A gente, na época de faculdade, tem um plano de fazer uma coisa, depois na vida a gente descobre que a gente vai fazer banheiro, né? Exato. E tá tudo bem. E você não consegue fazer uma casa sem fazer um banheiro, Exatamente. sabe? Então, aí eu decidi migrar e descobri que era muito mais do que isso, né? E você tocar um escritório, acabou que eu fui me envolvendo mais nessa gestão e eu tive que olhar para onde ele não estava olhando para poder fazer o negócio crescer, mas isso é sabe? maravilhoso, porque essa troca complementa vocês ali. Acho que é parecido também com o que eu tenho com a Manu, né? Ela é muito boa em gestão e tudo isso, e acho que só soma, que também libera a gente para fazer outras coisas, né? Isso. Cada um foca no seu E talento. o Caio acabou absorvendo um outro olhar que eu não tenho, assim. Hoje eu tenho por causa dele. Mas se dependesse de mim, talvez eu estivesse no escritório, eu fazendo tudo, com poucos funcionários. E ele sempre falou, não, a gente vai ter um escritório grande, com muita gente. E eu nunca imaginei isso. Eu sempre imaginei sendo o arquiteto. Eu não me imaginei sendo o dono do escritório, sabe? Empresário, né? E hoje, por causa do Caio, eu estou começando a sair da linha de frente, não na linha de frente, do operacional, e passando a ser empresário. Ele tem esse olhar olhar o muito negócio maior. de cima, sabe? A gente passa, uma coisa que eu tento falar isso pra ele, cara, a gente tem que olhar o negócio de cima, a gente tem que... Como se fosse um business mesmo, né? Como não? É uma empresa, é um business. Acaba que quando a gente começou a fazer isso, a gente começou a criar outras receitas, a olhar para outros lugares, a enxergar outros campos que Ampliar poderiam mesmo. ampliar, né? E começar a escalar o negócio. Isso foi... Eu queria saber com vocês também. Vocês estão muito fortes agora em São Paulo, vocês têm investido. Agora vocês tiveram um retorno para Casa Cor do Rio, né? Mas vocês estavam muito fazendo a Casa Cor São Paulo. E eu queria entender, assim, quais trocas que vocês tiveram lá, com os encontros que vocês tiveram lá com os clientes, com esse método, com essa outra maneira de trabalhar. Como é que vocês veem vocês acham que teve uma transformação na linguagem do trabalho de vocês? Eu acho que a gente amadureceu muito nesse tempo que a gente ficou só lá. Assim, eu falo que os projetos que a gente fez, os 2 Casa Cor que a gente fez, Rio e São Paulo esse ano, são um reflexo do que é o Estúdio Roca, aquele Estúdio Roca jovem, colorido, ousado, porém com muito mais maturidade, com um olhar muito mais apurado e com uma sensibilidade estética mais... Ela é sutil, sabe assim? A gente tá ali, a gente tá ousado, a gente tá ali, mas a gente tem obras de arte com um poder muito maior que a gente não tinha há 10 anos atrás, a capacidade de absorver. Então eu acho que a gente apurou o nosso olhar e a gente se lapidou, mas a nossa essência tá ali. Uhum. E a própria Brastemp disse isso pra gente, que a gente é capaz de fazer um espaço ousado com esse toque de... sem ser bobo, né? Sem ser bobo, sem ser imaturo, sendo maduros. Né? Então acho que é o rock amadurecido, sabe? Quando eu fui ver o espaço de vocês de São Paulo, eu te mandei mensagem, né? Eu falei, cara, as obras estão muito boas, tá muito maduro, assim, apesar de ser super colorido e ousado e tem um punch, né? Tem uma força. Ali, eu achei, assim, é chique, é rico, é elegante, tem repertório, né? Não é uma coisa, só fez. E vocês acham que... Como que vocês percebem a diferença, do cliente carioca e do cliente paulista, assim? Vocês veem muita diferença de comportamento? Eu falo que essa diferença... Existe uma diferença. Mas pra mim essa diferença é um artigo. O carioca, ele quer uma casa. O paulista, ele quer a casa. A casa. Então, essa diferença, pra mim, é muito curta, mas ela é muito grande. Mas o paulista, ele quer ter a casa, ele quer que a casa seja o cartão postal, o cartão de visitas dele. Mas o carioca não, ele quer uma casa. Tipo assim, eu acho que o Rio é uma cidade que força você a ficar o máximo de tempo possível na rua, né? Tudo você faz na rua. E já São Paulo, tudo você vai pra casa, né? Talvez por isso o paulistano invista mais na casa, eu acho. Ele recebe. O carioca, ele não recebe. Em casa. E acho que o dia a dia também com o cliente é um pouco diferente, né? O cliente carioca é um pouco mais desconfiado, o cliente paulista já confia um pouco mais. Até o jeito que a gente se porta em São Paulo tem que ser diferente do jeito que a gente se porta no Rio de Janeiro, né? O dia a dia na obra, com a galera que tá ali O paulista, eu acho que ele é muito mais detalhista do que o carioca. Ele tem detalhe, ele quer carregar... tudo tem um significado, ele agrega valor, as coisas agregam valor à imagem. O carioca não, ele é mais despojado, ele é mais informal.
O paulista não, ele é muito formal, ele não é despojado, ele é tipo, sabe, tudo tá ali porque tem uma explicação e tem essa diferença, assim, a gente teve que aprender um pouco isso, como lidar com esses dois públicos. Não, bacana. E me fala uma coisa, pra gente finalizar a nossa entrevista aqui. Vocês conseguem me dizer uma troca, seja ela pessoal ou profissional, que vocês acharam que foi transformadora na vida de vocês? Uma Um troca, encontro, assim, um encontro. Eu acho que a troca que eu tive é que quando eu entendi que o Caio não era mais meu irmão, era quase empresário do escritório. Eu acho que esse é um momento de turning point, assim, que eu paro de olhar ele como meu irmão mais novo e eu tenho que olhar ele como gestor do meu escritório meu e abaixar a sócio, cabeça. né? E tipo assim, tá bom, eu tenho que olha ouvir. que legal! Mas é tipo ele que me falou isso. Você tem que parar de me olhar como meu irmão mais novo, Às seu irmão vezes mais ele novo. tinha, sabe, aquela implicancinha assim? Ah, ele sabia que eu tinha razão, mas ele tinha que implicar. Irmão mais Então novo. eu te falava, cara, você tem que me olhar como sócio, não pode me olhar como irmão. Muito Não, agora ele fala, eu tenho que abaixar a cabeça. Tá bom? Sim, senhor. Mas É eu a acho, Marlene. É a Marlene. eu acho que os encontros que mudaram a minha vida foram com a arquitetura, a decisão que eu tomei de ir trabalhar com ele mudou minha vida completamente, o olhar que eu tinha sobre as coisas, os encontros que eu faço no escritório, os encontros que eu faço com os amigos arquitetos, eu acho que isso realmente mudou minha vida, abriu minha visão de mundo, assim. É por isso que aqui a gente queria falar sobre encontros, por isso que é o tema. E o Casacô é um grande encontro, né? A eu tava gente se falando isso com diverte. eu tava falando isso com a Quentin ontem na entrevista. Assim, parece boba essa ideia, mas encontros eles transformam a vida da gente, né? Eles ramificam, seja pra bom ou ruim, mas... E aí, assim, a vida vai indo e você vai tendo relações, isso vai tipo, te trazendo repertório pra tua vida, né? Então... O Casacô é aquela época do ano que a gente sabe que a gente vai se encontrar. Por mais que a gente tivesse 6 anos sem fazer, sempre tem um evento que a gente vem e vocês vão estar e tal. A gente passou 6 anos sem fazer o Casacô, mas a gente sempre esteve aqui. Eu tenho amigos hoje de arquitetos que, tipo, foram o Casacô, Hanna, Carol e Fábio, você, Monique. E, cara, é muito legal ouvir vocês falando e, tipo assim, saber como que, de fato, as trocas e os encontros transformam a nossa vida, né? Eu acho que a gente é feito de encontros, né? Tipo, eu sou eu hoje porque eu conheci várias pessoas, eu encontrei várias pessoas no passado e eu vou pegando cada um pouquinho e vou tornando o que eu sou, assim. Eu acho que o Caio também. A vida é feita de encontros e nós somos resultado desses encontros. Isso e muito aí. obrigado por ter chamado Obrigado a gente. vocês aí pela gentileza de falar comigo. Não, foi um prazer, gente.